Olá, estamos aqui de volta com mais um podcast Implantes Hormonais e mais. E hoje eu estou aqui com o meu super convidado, querido médico Dr. Adolfo Duarte. Ele é pós-graduado em medicina ortomolecular, mas é assim, há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo, eu acho que uma das primeiras pessoas que eu conheci, assim, que já era ortomolecular, na época que a gente nem sabia o que era isso. E hoje a gente vai conversar muito sobre implante e também vai conversar sobre o que é isso, a ortomolecular, como é que essa prática conversa com os pacientes de implante hormonal. E vai ser muito legal, fica aqui com a gente. Obrigada por ter vindo. Finalmente a gente conseguiu. Finalmente, eu que agradeço. Finalmente. Agradeço imensamente a oportunidade. Para mim, o fato de estar aqui com você, esses trabalhos que a gente desenvolve, você sabe que eu fico muito feliz com isso, mas também a oportunidade de falar sobre ortomolecular. Porque ortomolecular é um termo que ele está bem bagunçado, está bem distorcido, né? E toda vez que eu tenho a oportunidade de esclarecer, é uma oportunidade ímpar, valiosa, então obrigado por mais essa. Viu? Conte comigo, tamo junto. Então, vamos começar esclarecendo isso, assim, né? Porque realmente, lá atrás, a ortomolecular era uma coisa que pouca gente conhecia, e aí parece que passou de uma coisa que pouca gente conhecia para uma coisa que ninguém conhece. A diferença é que agora, antes ninguém falava e agora todo mundo fala sem saber exatamente o que que a gente está falando. Adorei, é verdade. É verdade. O ortomolecular é um termo que ele já é mais antigo, mas ele foi, digamos assim, fortalecido por Linus Pauling, numa publicação da década de 60. Então, uma publicação científica onde ele usou esse termo, falando sobre psiquiatria, falando sobre o uso de vitaminas, né, em tratamentos psiquiátricos, e ele foi, vamos dizer assim, o nosso principal patrono, Linus Pauling, que foi químico, que foi prêmio Nobel 2 vezes, então um cara capacitado demais, né, e que pegou esse termo e levantou. Daí para frente, ele fez vários trabalhos envolvendo essa ideia de usar substâncias não estranhas ao organismo para promover saúde e para tratar doenças. Então, a base do pensamento é essa. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma, vamos chamar aqui uma normatização, é muito, mas vamos por aí, né? Pelo Conselho Federal de Medicina, desde 1998, que coloca a ortomolecular como uma prática terapêutica médica, onde você lida com hábitos de vida saudáveis e reposição de nutrientes quando necessário. Então, esse é o escopo da coisa, do ponto de vista técnico regular. Só que o que aconteceu? Com o tempo, virou uma terra de ninguém. Certo. E muita gente misturava tudo que era esquisito e botava no balaio da ortomolecular. Hoje estão fazendo isso com integrativa, né? Tudo que é estranho, o pessoal vai e fala, isso é integrativa. Não é, tá? Não é. A base, inclusive, da ortomolecular sempre foi ser integrativa. Essa ideia veio de lá, Sim. Né? E assim a coisa começou, assim ela se perdeu, e a gente vai tentando renovar, né, esse entendimento, trazer a coisa de volta para os eixos, para tirar o curioso que está interessado muito mais numa expansão financeira pura e simples, sem essência, e focar em cuidar das pessoas, que é o que a gente realmente se propõe a fazer. É um desafio grande, né? Assim, porque um movimento que eu percebi foi que quando começou a ter o ruído do ortomolecular, muitos médicos que sempre se disseram ortomoleculares passaram a dizer outra coisa. Né? De repente ele não é mais ortomolecular, ele é outra especialidade. Infelizmente. Então, assim, para não comprar essa briga, quando eram as pessoas que deveriam chegar ali e dizer, não, olha, ortomolecular não é isso, né? Para o conhecimento, porque as pessoas, muitas vezes elas falam porque elas desejam conhecer. Perfeito. Né? E elas, por não conhecerem, ninguém, muito menos os médicos, querem assumir que não conhecem. É verdade. Coisa, né? E aí acabam falando mal. Mas quando a gente vai e dá a informação correta, né, informação ruim a gente só rebate com informação boa. É verdade. Mas se as pessoas que têm informação boa saem do jogo, aí vira essa terra de ninguém, que começou a virar, entrou a integrativa, que, para quem vê de fora, parece mais do mesmo,
né? Assim, e aí... É como se tivesse trocado só o nome. Exatamente, trocou o nome, mas continuou ali, ficou esquisito para quem vê de fora, ficou confuso. Mas dentro do consultório, eu imagino que não tenha mudado muita coisa, né? Assim, porque as pessoas continuam buscando as mesmas coisas quando elas chegam ali. E aí é isso que eu queria saber. O que é que a pessoa busca quando ela entra no seu consultório? Adorei isso, porque é bem assim. Mas voltando só um pouco, você falou uma coisa importante, Manu. É como se tivessem trocado o nome. Isso. É como se você só mudasse o batizado ali do neném. Então, assim, é o que aconteceu. E muita gente entra hoje achando que está entrando uma coisa muito nova e que não é. Eu acho interessante o seguinte: fazer ortomolecular e ou integrativa direito demanda um grau de estudo absurdo. Eu te digo, talvez se eu fosse um recém-formado hoje, eu não entrasse por aí. Então eu tô nessa porque eu comecei a estudar muito cedo. Eu comecei a estudar com minha mãe, eu era adolescente. Exato. Minha mãe nutricionista, discípula da doutora Eleonpova, eu depois também me tornei, e assim, a doutora Eleonpova que já não está mais entre nós, né, mas as ideias dele reverberam através da gente. Então, assim, demanda muito estudo. Demanda estudo do ciclo básico, que infelizmente na faculdade a gente é meio que desestimulado a dar atenção. Exato. Então a bioquímica, a fisiologia, a histologia, a biofísica, né, essas coisas a gente precisa voltar a elas com fome, com vontade, para conseguir de fato entender o que está fazendo. Senão vira um repetidor de padrão, repetidor de protocolo, essa palavra que a coitada da palavra não tem nada de errado, mas a forma como se usa isso hoje em dia está errada, porque se eu atendo os pacientes individualmente, eu não tenho por que pensar em fazer um atendimento protocolar, né? Protocolo é para outras situações. Então, realmente, tudo que você falou aconteceu e acontece. O que o pessoal busca? Mano, hoje o pessoal busca muito emagrecimento, né? Porque ficou uma ideia de que o ortomolecular trabalha muito em emagrecimento. Fatalmente a gente trabalha por se debruçar muito sobre metabolismo e por trazer muitas opções de muitas áreas simultaneamente, que o ortomolecular é também eminentemente generalista. Então, o pessoal fala, você tem uma visão mais global do paciente. Eu falo, não, a gente tem a visão que todo médico deveria ter. Exato. Mas o médico não é ensinado a ter essa visão. Nós não somos ensinados. Não é. É por isso que eu nunca coloco isso na conta do médico. Do médico, não sabe? Exato. O nosso ensino da saúde geral, ele é muito ruim. E ele leva nós todos por caminhos que, se você em algum momento não acorda, você vira apenas mais uma engrenagem de uma grande máquina, de um grande mecanismo, que eu te garanto que não está aí para beneficiar ninguém, né? Me procuram muito também por causa da reposição hormonal. É talvez a segunda maior busca lá no consultório, e as questões psiquiátricas. Tá? Então, depressões leves e moderadas, ansiedades, a gente cuida muito desses quadros e alguns outros também, mas especialmente esses. Também se busca muito hoje em dia por intestino. Olha, interessante. É porque hoje se fala bastante. Exato. Graças a Deus. É uma nova consciência, né? Você vê. Que tinha que chegar. Exato. Eu fico feliz porque a gente fala disso há muito tempo. Hoje procuram muito por intestino, né? E tem a quinta causa maior de procura lá, Manu, que é a seguinte, ó. Doutor, eu já fui em 20 pessoas, ninguém resolveu, você é a minha última esperança. A gente bota a mão na cabeça e faz, meu Deus, me ajude. Exato. E muitas vezes eu imagino que vem uma paciente que tem um combo, né? Do psiquiátrico, da hormonal e do peso, porque eles andam juntos. Completamente. Eles andam juntos. A quantidade de pacientes que eu já vi chegar nos consultórios lá, de meu avô, dos outros médicos que trabalham próximos a mim, precisando de reposição hormonal e tomando antidepressivo, é enorme. É verdade. É enorme. E pacientes que não precisavam, porque tem a paciente que toma o antidepressivo e precisa, e tem a paciente que toma o antidepressivo porque não está fazendo reposição hormonal, e quando ela faz a reposição hormonal, ela não precisava daquilo. Perfeito, né? Perfeito. Então, A gente vê isso direto, Manu, e a gente vê isso acontecer muito por causa dessa forma como é ensinado para nós a abordagem.
o quadro é tal, o remédio é tal. Exatamente. Né? Isso é uma coisa que dói na minha alma, sabia? Mas a minha também. Porque você falou uma coisa que é todo dia. Começou a fazer reposição, é muito comum não precisar mais dos medicamentos. De diversas maneiras, não digo apenas para depressão e ansiedade, mas especialmente para isso. Porque a modulação da neuroquímica cerebral depende muito do equilíbrio hormonal, especialmente o equilíbrio hormonal esteroidal. Então, o que o pessoal chama de hormônios sexuais, eu não gosto desse nome, tá? Esse nome é muito limitante, mas uma coisa interfere diretamente na outra. Sim. Então, é muito comum a paciente pós-menopausada chegar num quadro polimedicada, né, tomando um monte de bolinha, e quando a gente faz esse ajuste, a gente vai aos poucos conseguindo tirar essas medicações. E assim, mano, nada contra as medicações. E você nunca vai me ver falar mal de remédio. Não, sim, sabe? Sim. O ruim, às vezes, é a prescrição. Isso. O remédio não tem culpa de nada. Né? Então, a gente corrigindo, realmente muda tudo, melhora. E você falou, às vezes chegam combos, quando todos nós somos combos. Como é que vai ter uma... Às vezes, a gente vê muito isso também em pacientes com endometriose, né? Que chegam ali e chegam a paciente que tem endometriose, mas que vive com endometriose há 20 anos, há 15 anos, com dor todo mês e tal. Então já é uma paciente que está acima do peso, porque não consegue fazer exercício, que se alimenta mal, porque busca ali o estímulo da dopamina para sair da dor e tudo isso na comida. E uma paciente que tem uma depressão. Tudo isso por causa de uma doença maltratada de longo prazo. Como é que você vai ter uma paciente que tem essa doença e que não afeta nenhuma outra parte da vida? Não tem como, é impossível. Não tem como, é impossível. É impossível, sabe? Então, mas é isso, quando eu falo assim, dói na minha alma quando a gente vê o ensino hoje dos médicos, e não é hoje. Já faz tempo. Já há bastante tempo. Mas hoje a gente tem conhecimento suficiente para saber que não deveria ser assim. Sim, perfeito. Né? E antigamente talvez a gente não tivesse. Sim. Né? Então, hoje, a gente vê ali um ciclo básico que passa batido pela parte mais importante. Para se livrar. Para sair, né? Todo mundo quer sair do ciclo básico. Eu vejo as pessoas entrando na faculdade de medicina doidas para sair do ciclo básico. Mas, gente, o ciclo básico é a coisa que você vai mais usar na sua vida depois. É verdade. Entendeu? Mas quer sair do ciclo básico para ir para quê? Para diagnóstico, porque o resto é só nome de doença e protocolo para resolver. É tabela. É tabela. Tabela. Com uma influência da indústria farmacêutica muito grande direto dentro da faculdade. Isso. E aí? Entendeu? Assim, é um ciclo, sabe? Que a gente vê e é uma das coisas que mais me estimula a fazer isso, que é a educação informal. Né? Assim, que é que algum médico, ao escutar que ele faz parte de um mecanismo que ele não tem controle e que ele vai ser feito para pensar desse jeito e não é culpa dele. Perfeito. Certo? Mas que ele busque formas alternativas de aprender sobre outros assuntos, de voltar para a fisiologia hormonal, né? Voltar para a bioquímica, para conseguir entender como é que funciona, né? Como é que funciona o corpo do seu paciente. Para entender o que as ações dele vão fazer. Exato. Manu, você falou sobre educação médica. A gente tem uma interferência histórica de diversos jogadores, né? Nessa forma como a educação médica foi formatada lá atrás. Isso vem até hoje. E a gente sabe as interferências que isso causou e o quanto isso tornou o trabalho do médico em muito restrito. Exato. Fica uma coisa onde você tem aquelas opções e acabou, e isso não é verdade. Então, na hora que faz, como você disse, se volta para esse estudo da fisiologia, da bioquímica, do ciclo básico, e você começa a entender como funcionam os mecanismos, você tem a oportunidade de perceber que tem 1 milhão de outras opções. E volta a usar, mano, uma coisa que eu brinco às vezes com meus alunos, né? Eu falo, gente, vamos voltar a usar o cérebro. Exatamente, pensamento crítico. Precisa. Exato. Pensamento crítico e entender uma coisa. A gente não tem um campo desvendado na medicina humana. Não. Muito pelo contrário. Tem muito mais espaço escuro do que claro. Uhum. Nós temos muito espaço para criar ainda. Não raro nós criamos novos tratamentos.
E sempre vai vir um abestalhado que acha que entende o que é ciência, falando assim, mas não tem validação, você não pode aplicar. Não é assim que funciona. Porque eu sempre pergunto, como é que o primeiro fez, então? Exato. Não é verdade? Então, se eu tenho um campo escuro gigantesco, eu tenho que ter espaço para criar. Dentro, obviamente, uma responsabilidade, um rigor técnico máximo possível. Para isso tem que estudar. Exatamente. Então é o que eu falo. Hoje, até no estudo, é engraçado, eu falo com os alunos o seguinte, o pessoal tem quase que um fetiche sexual aí de estudar pelo último artigo publicado. Eu falo, gente, se você pega o último artigo publicado sobre um tema que você não tem domínio nenhum da base, o que ele disser você vai acreditar. Exato. Desde quando as publicações são os bastiões da verdade absoluta do universo? Ainda mais hoje. Pô, hein, Manu? Pois é difícil. Então, eu insisto nisso. Temos que pegar o quê? É o livro-texto. É aquele livro de papel, tá lá carcomido, mas de um tempo onde aquelas informações foram solidificadas. Pega aquela base. Depois disso, quando eu tiver algum grau de domínio sobre aquilo, que já é bastante difícil, eu vou começar a ver o que tem de novidade. Porque senão, qualquer bobagem que sair, eu vou acreditar. E vai repetir como se fosse a verdade absoluta, sem nem se dar uma chance de entender. Perfeito. Porque assim, se der um crédito, sabe? Critica aqui essa informação, sabe? Eu sei que a vida é corrida, eu sei que, entendeu? Mas vamos pensar logicamente, vamos tentar resolver o problema dessa paciente que está na sua frente, porque o consenso médico demora muito tempo. Para uma coisa virar consenso na medicina, bota 20, 30 anos. E não raro tá errado, depois tem que mudar. Quantas coisas a gente vê que vai e que muda e que era a coisa mais maravilhosa do mundo e agora já não é mais. Vira até ruim. Vira ruim e tudo. Então, se a gente não utiliza a nossa capacidade de criticar aquela informação ali, a gente vira peão. Exato. Na mão das pessoas. Exato. E repetidores de bobagens, né, de coisas que que não fazem sentido nenhum, né, assim, e pra quê? Né, assim, pra quê? Não vai estar cumprindo esse julgamento. Exato. O seu juramento. Seu juramento de fazer tudo que tiver ao seu alcance e o melhor possível para poder tratar o paciente. Uma coisa, né, Manu? O pessoal fala em consenso, fala em percentuais. Eu acho bonitinho, porque a maior parte das vezes o pessoal se debruça sobre dados e não entende o que são dados. Exatamente. Né? Eu falo sempre, gente, o seu paciente, ele e você, tudo ali é 100%. Exato. Não tem 70%, ali tudo é 100%. Porque você está sendo convocado para cuidar daquela pessoa. Mas eu atendo 1000 pessoas. Não, você atende 1001 pessoas. O N é 1, né? O N é 1. Exato. Então esqueça. Tantos por cento. Esquece. Você vai ter que analisar aquela pessoa. Por isso, Manu, por exemplo, a gente acaba pedindo a quantidade maior de exames. Por quê? Porque a gente tenta, porque infelizmente não é possível, fazer um screening metabólico do paciente, ou seja, tentar entender como as alças metabólicas dele funcionam. Beleza. Para quê? Justamente para eu conseguir individualizar a minha abordagem terapêutica. Se eu não faço isso, vou cair nas médias e nos percentuais, eu não estou fazendo um tratamento individualizado. Eu pergunto, então para que aquele paciente veio para mim? Então era melhor ele entrar no chat GPT e perguntar, se é para ser por percentual. Então é importante que a gente dê foco nisso. E lembre de um outro ponto. Porque falam em integrativa hoje, e como eu falo, a ortomolecular sempre foi integrativa. Sim. Em que sentido? A gente sempre buscou trazer os outros profissionais para perto. Então, por exemplo, hoje, eu não trabalho sem um farmacêutico, uma nutricionista, um educador físico, psicólogo, fisioterapeuta, todo mundo fazendo parte de uma grande rede. Hoje eu diria que lá na Salos a gente deve ter uma rede com mais de 45 profissionais que se conectam e que trocam ativamente informação sobre os pacientes, sob autorização, obviamente, para a gente poder prestar uma assistência melhor. Sim. Porque ninguém domina tudo. E na hora que a gente consegue derivar o paciente para essas assistências conectadas,
o resultado é tão melhor, é tão absolutamente melhor, que não dá nem para você pensar em fazer de outro jeito. Então, você falou dos combos, né? Entra isso também. Eu vou fazer um trabalho na área nutricional. Tá bom, eu sou médico, eu tenho pós-graduação em nutrição, mas eu não sou nutricionista. Sim. Quem vai fazer o trabalho de nutrição é o nutricionista. Ele vai fazer melhor do que eu. E nós, em contato, em conexão real, ou seja, não é só um balaio de gato todo mundo junto, né? Realmente trocando ali, a gente vai conseguir promover uma assistência melhor. Mesma coisa o psicólogo, o educador e os farmacêuticos que vão. Sem os farmacêuticos eu não estaria em lugar nenhum hoje. Porque não tem como você fazer manipulação de fórmulas sem alguns conhecimentos que a gente só consegue com vocês. Então, assim, é o que eu falo. Tem que estar todo mundo junto, trabalhando junto. E faz, quando o médico abre esse espaço, faz uma diferença tão grande na vida do próprio médico. Porque ele fica desobrigado a fingir que ele sabe de uma coisa que ele não sabe. Perfeito. Entendeu? Ele fica desobrigado porque é impossível que o médico tenha o conhecimento na fluidez que o farmacêutico tem. Lógico. Entendeu? É outra formação, é outro foco. E assim como o farmacêutico também não tem o conhecimento médico. Então, assim, quando a gente se abre para aceitar que se a gente vai trabalhar com uma paciente, com uma abordagem integrativa, a gente tem que se integrar antes. Né? Não adianta fazer a medicina integrativa se o médico não se integra com as outras pessoas. Perfeito. Né? Então, mas é tudo quebra. É tudo, assim, uma quebra de paradigmas mesmo, sabe? De você conseguir que o médico se enxergue de outra forma, principalmente esses médicos que trabalham nessa área, né? Que não é diferente de um médico que ele é um cirurgião, que trabalha com uma patologia específica, ele é ali. Sim, perfeito. Outra, né? Agora, esse médico que está trabalhando com uma paciente que está num processo, né, que não vai resolver uma patologia específica, que vai resolver, vai ficar toda melhor a ideia, né? Que ela fique bem. Isso leva um trabalho enorme de conscientização da paciente. Perfeito. Que a paciente tem que estar disposta a ter paciência, a fazer a parte dela, porque é diferente de você resolver uma doença. Você não tá aqui para resolver uma doença só. Você tá aqui pra gente resolver tudo, certo? Para resolver tudo, tem que resolver tudo. E começa com a paciente. Perfeito. Então, você falou de uma coisa, Manu, que eu reforço sempre com o pessoal. A gente cuida de pessoas, né? A gente cuida de combos. Então, a ideia de tratar uma doença, ela tem o seu lugar, óbvio, mas não é tão especificamente o que a gente faz na área. A gente cuida da pessoa. Ela tem doenças também. Sim. Então, se eu estou cuidando dela, vou abordar as doenças, mas vou abordar a saúde, a vida, nessa integralidade de coisas que envolvem. Não dá para ser de outra maneira. É lógico que a gente precisa dos especialistas que vão se debruçar exclusivamente sobre as doenças específicas. E eles são valiosíssimos, importantíssimos. Muito. E nessa rede minha de pessoas tem alguns que a gente sempre recorre. Então, coisas pontuais específicas são para o especialista. Exato. Mas a nossa assistência, enquanto generalista, né, no consultório, é cuidar de gente. Exatamente. Então, cuidando de gente, a gente vai cuidar de tudo. Cuidar da pessoa. E vai ser sempre questionado. Sempre. Sempre questionado, sempre, né? Sempre. Aí eu falo para os pacientes às vezes assim, ó, se você questionar seu médico, ele ficar melindrosinho, ficar com raivinha, troque de médico. Exato! As pacientes têm medo, às vezes, de perguntar ao médico. É verdade. E aí depois elas vêm perguntar para mim. Eu falo, você fez a consulta? Por que você não perguntou isso ao seu médico? Eu não tenho como te responder isso. Joga a bola para você. Entendeu? Assim, mas por favor, gente, anotem, porque dá um branco. Dá um branco. Aí elas não falam nada. E aí depois saem da consulta e começam a lembrar das coisas. Sabe aquela discussão que você tem, que aí você não responde? Depois eu devia ter falado isso aqui. 2 horas depois. Mano, eu adoro paciente que vem com lista de tópico.
paciente chega para mim e fala, doutor, eu trouxe as minhas queixas numa lista aqui. Se eu se incomodo, eu falo, não, eu acho ótimo. Exatamente. Porque a gente vai poder abordar tudo. E a gente tem que ter alguma maneira, sabe, Manu, de responder aos pacientes também fora da consulta. Então tem que ter algum espaço para que eles possam abordar a gente quando houver necessidade, claro que dentro de um limite lógico, né? Mas é isso. Eu gosto quando o paciente chega com a listinha. Para mim facilita horrores. Aí vai, tópico 1, tópico 2, tem gente que chega lá com a lista enorme. Aí não tem problema, é bom que não fica nada sem ser falado. Exato. Sabe o que eu acho que é uma coisa que é super interessante, que você vai explicar muito bem, que é o seguinte: as pessoas se acostumaram a pegar os exames e olharem as referências. E aí elas olham ali as referências e falam, tô dentro, tô ótima. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí eu queria que você explicasse um pouco o que é a referência, para as pessoas entenderem. Excelente. De onde é que vem esse número, para elas entenderem se isso é uma referência real. Perfeito. Né? E como é que você lida com esse falso entendimento, né, de exames na prática? Manu, quando o paciente faz isso, não tem nem problema. O problema é quando o colega faz isso, né? Vamos lá, o que acontece? Os resultados de exames, quase todos têm alguma faixa de referência. Aquilo, em geral, é uma faixa de normalidade. Aí quando fala normal, a pessoa pensa que normal é bom, né? Não, normal é frequente. Normal é um termo que fala sobre frequência. Exato. Então, se é mais frequente, é normal. Então eu tenho ali aquela faixa que diz para mim que naquela população, ou em alguma população que foi usada para um estudo, a maior parte das pessoas está entre X e Y. Beleza. Isso é uma referência? É uma referência de normalidade, de frequência, mas só de frequência. Quer dizer que se você está dentro daquela faixa, está tudo bem? Não necessariamente. Olha em volta. Mas tem que olhar em volta mesmo. Olha em volta. Porque é aí que vem o detalhe. Primeiro, eu tenho que saber o que é que eu estou medindo ali. E, infelizmente, isso não é o mais frequente. Isso não é o normal. Sim. Eu peço o exame e vem um resultado, se der isso é aquilo, se der aquilo é aquilo outro. E, em geral, a gente aprende assim. Sim. Tá errado. Eu tenho que saber primeiro o que é que eu estou medindo. Eu estou medindo a enzima AST. Tá bom. Onde ela fica, o que ela faz? Se ela aumentar, significa o quê? Por que significa isso? Se ela baixar, significa o quê e por quê? Esse entendimento é elementar, precisa existir. É por isso que eu tenho um curso só sobre isso, porque na hora que a gente aborda isso e começa a mostrar, olha, o que é, para que serve, como funciona, começa a mudar o entendimento e aí o profissional começa a perceber o seguinte, então peraí, então para um paciente em tal circunstância, eu quero que ela esteja mais para cima, mas em outra tal circunstância eu quero que ela esteja mais para baixo. Exato. E aí como é que eu vou... É por isso que eu falo, a gente não pode checar exame, tem que interpretar. Aí eu vejo aquele resultado e sei que tem um outro resultado que se relaciona com aquele. E que dependendo desse aqui estar mais alto ou mais baixo, de lá também vai ter uma resposta. Isso serve para um validar o outro. Serve para se de repente esse comportamento não acontecer assim, eu fazer um desses resultados pode estar errado, ou tem um terceiro que interfere aqui também, e assim você vai montando uma rede de interpretação, que é a coisa mais linda, e que usa as referências, mas apenas como referência de frequência. Nós temos até alguns exames que têm referências mais estreitas e específicas, como os eletrólitos, por exemplo. O cálcio sanguíneo, o magnésio sanguíneo, o cloreto, o sódio, o potássio. E alguns outros, as referências são mais específicas porque já são medições, Manu, de otimização mesmo. Foram se atualizando também ao longo do tempo. E que não são só de frequência, não. A gente tem algumas coisas, por exemplo, sorologias, né? Presença ou não, né? Sim. Então, essas coisas não. Mas quando a gente está avaliando, por exemplo, uma glicemia, é uma faixa. Dependendo da realidade do paciente e de mais uns outros tantos mecanismos, aquilo varia. E aí, vindo muito para o tema da gente, hormônios esteroidais. Exatamente. Olha, Manu, poucas coisas hoje em dia me deixam mais irritado do que... Quanto é que deu sua testo? Meu filho, se a testa é ruim, imagine estradiol. Mas repare, além disso, pensa assim, para eu avaliar a testosterona, eu peço pelo menos uns 9 exames diferentes. Porque eu preciso saber de onde ela está vindo e para onde ela está indo. Pensando só nos hormonais.
Mas se eu for avaliar do ponto de vista metabólico, eu vou pedir bem os 22 exames, porque ela vai interferir na toda a realidade glicêmica, ela vai interferir na neuroquímica. Então, só aí eu já abro mais ainda essa rede de interpretação, justamente falando do quê? Não adianta. Eu pego aquele valor da testosterona total. Ah, tem que estar acima de não sei quanto. Por quê? Pra quê? Como? Quem tem a ação é ela? Não, não é. Então, assim, são metabólitos dela. E aí? Eu medi os metabólitos? Ah, não mediu. Então você mediu o quê? Então o que eu falo? As faixas, não é que elas sejam inúteis, porque infelizmente também tem muita gente que fala isso. Elas não são inúteis. Exato. Elas têm a utilidade de servir como referência de frequência. Eu repeti isso aqui várias vezes para ficar marcado. Né? E alguns exames, elas realmente são referências de otimização. São poucos. E muito nós estudamos hoje para encontrar referências de otimização para aqueles que a gente ainda não tem esse tipo de dado. Muita coisa vem melhorando, viu, Manu? Também não é tudo ruim, não. Tem Sim. muita gente valiosa e valorosa correndo atrás de melhorar tudo e isso é ótimo, tá? Você já encontra, por exemplo, referências de insulina com o topo o máximo em 13. Antigamente era 28,9. Eu falava, gente, essa referência é um crime. Exato. Aí. Hoje já está em 13. Ainda é um pouco alto, mas já está muito melhor do que o que era. Então, aos poucos a coisa vai melhorando, porque tem muita gente também interessada em fazer as coisas ficarem boas. E a gente tem que estar sempre juntos e unidos, Exato. Lutando nesse sentido. E eu acho que aí é uma coisa que essa facilidade de informação, de dividir informação que a gente tem hoje, estimula. Muito. Né? A gente encontrar essas pessoas que estão dispostas a melhorar, né? Que não se contentam com o status quo, né? Quer dizer, não, isso não faz sentido. E se você está sozinho num ambiente e só você vê que não faz sentido, é difícil, porque você tem que fazer 10 vezes o trabalho que a gente tem que fazer hoje, né? Então, assim, eu fico pensando, por exemplo, meu avô na época que para ele não fazia sentido a mulher menstruar. Pra ele não fazia sentido. Seu avô é um excelente exemplo disso. Entendeu? Um abridor de trilha. Acho que pegou o mato dessa altura assim, pegou um facão e saiu abrindo. Sensacional. E aí ele tava lá sozinho. Pensando que aquilo não fazia sentido e quebrando a cabeça pra tentar dividir com outras pessoas, escrevendo livro. Pra ver se alguém... Oi, tem alguém aí, né? Que tá pensando nisso aqui comigo? E foi muito criticado por todo mundo na época. Todas as associações médicas, principalmente as de ginecologia. Até o Papa, na época, se reportou contra, entendeu? Então, assim, para hoje em dia, dificilmente você vai num ginecologista que vai dizer que o sangramento mensal é uma limpeza. Né? Assim, dificilmente você vai encontrar essa pessoa. Né, dizer, olha, se abrace com a árvore na época e tal, porque vai... Entendeu? Mas na época era. Então, que outras coisas estão acontecendo que parecem absurdos completos e que, na verdade, a gente só está há um tempo da clareza, né? Há um tempo e há algumas pessoas corajosas que não desistam ali de falar não, né? Assim, e aí... Isso é muito o nosso dia a dia com o implante, né? É muito o dia a dia, porque a facilidade da informação traz isso de muito bom, só que traz também o ruído, né? O acesso ao que é bom e ao que é ruim, e a gente, no dia a dia, tem, eu e vocês, né, e as pessoas que trabalham perto de mim, tem essa função de proteger. Né, assim, de proteger, e não é de proteger, quando eu falo assim, é de proteger o implante, é porque é proteger o implante Sim. como produto. Sim, lógico. Né? Não é de proteger o uso, porque o uso é do médico, o uso é individual. Né, assim, é aquele negócio, o leitinho é feito para fazer mingau, se você vai pegar e fazer bolo... É contigo. Entendeu? Então, mas o produto é importante para quem precisa. E hoje em dia, a gente não tem
formas de reposição hormonal ou de tratamento de doenças crônicas hormonais que sejam tão equivalentes à vida das pessoas, né? Então, assim, quando eu digo isso, eu estou dizendo assim, qual é a outra forma de fazer? Qual é a outra opção que você dá para aquela paciente? É um creminho toda noite? Quanto tempo ela vai fazer aquilo, né? Por quanto tempo ela vai fazer aquilo? Vai transferir para filho, para marido, para não sei o quê, enfim. É oral, quer dizer, ainda a gente vai voltar para oral, né, a essa altura. Então a gente está aqui a gente se acostumou a falar de uma medicina hormonal muito avançada, que é para muito poucos, mas se a gente chegar nas bases ali, os médicos ainda prescrevem oral. Ou tem medo de prescrever. Ou tem medo de prescrever. Ou ainda acreditam que o hormônio causa câncer. Exato, entendeu? Né? Então é um trabalho que é grande, sabe? Assim, é longo. E se a gente desistir, como os ortomoleculares lá. Se tivessem desistido. Entendeu? Não tinha mais. Se a gente tivesse desistido de falar de implante, já era. Se não tivesse tido meu avô esse tempo todo, né, que segurou a onda, né, nas costas. Segurou mesmo. Pra a gente ter acesso, principalmente à gestrinona, porque a gestrinona só tinha implante, né? Então, se a gente não tivesse implante, não tinha e acabou. Nunca mais a gente ia conseguir ter ela de canto nenhum. Porque hoje em dia ela só tem no strip, no creme e nas outras vias, porque a gente segurou a onda no implante. Então, assim, é importante a gente usar, né, essas ferramentas que a gente tem e comprar algumas briguinhas, né? Então, assim, eu sei que eu tenho a minha, vou comprar todas, não, mas essa é a minha. Você tem não foge, não foge. Não foge. Manu, mas é isso, o valor é esse. Você falou dos colegas que hoje se mudam a denominação, não querem mais falar em ortomolecular por causa disso ou daquilo. Peraí. Que grau de convicção é esse? Eu tenho vergonha disso, desculpa. Exato. Não vou julgar ninguém, a ideia não é essa, mas eu digo assim, eu não faria, sabe? Porque temos que comprar essas lutas. Se todo mundo se acoelhar, se todo mundo se acovardar, primeiro sinal de conflito, a gente vai para onde? Exato. Né? Hoje nós temos, você falou de várias questões como essa que a gente está a alguns passos ou a algumas pessoas de resolver e de mudar. Nós temos várias. Dá para a gente fazer vários episódios de podcast falando sobre isso, porque eu mesmo tenho uma briga, que é essa ideia de que a obesidade é uma doença. Eu não concordo, eu explico um pouquinho, mas fica para outro dia, porque isso é um assunto longo. E isso traz uma série de aspectos sociais e culturais e econômicos que regem as definições por lobbies subterrâneos que vão lá atrás das associações, dos congressos, né? Congresso eu falo dos legislativos mesmo, em vários países, buscando mudar as definições para gerar certos acessos e abordagens, sempre envolvendo interesses de grupos específicos, mas nunca quase envolvendo os interesses do paciente que precisa ser tratado. Exato. Então hoje a gente vive um momento que eu fico angustiado em ver que hoje você tem uma crença de que você trata a obesidade com uma injeção em uma cápsula de anfetamina. Eu falo, sério? Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Dizer que a obesidade é uma doença serve para quê? Vender remédio para obesidade. Existe remédio para obesidade? Não. Então, assim, é só um exemplo que a gente pode esticar outro dia de uma coisa que está dentro do que você falou. Eu vou largar essa briga? Mas nem a pau, filha. Nem a pau. Mas você falou de uma... Isso é uma coisa que eu ia te perguntar sobre a questão da obesidade, das canetinhas e dessa tendência de tratamento, né? Que é super importante e tudo, mas eu quero voltar lá para o ciclo básico, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas que prescrevem muitas vezes não se atentam. Perfeito. Então, assim, o mecanismo da droga. Né? Qual é o mecanismo da droga? Manu. Sabe? Então... meu Deus. Eu vou pegar na sua veia aqui um pouco. Você vai... Eu fico toda arrepiada, porque o negócio é o seguinte. Eu produzo um medicamento que é subcutâneo, certo? Então eu sei que ele não passa pela via gástrica. Então tudo bem, ok. Mas a maioria, 90% das medicações
são via oral. E todo o estudo dos medicamentos é feito, né, para a gente chegar ali à farmacotécnica do medicamento, feito baseado em um tipo de cápsula, por exemplo. Então você tem cápsulas de liberação lenta, que são mais resistentes aos fluidos. Você tem cápsulas que devem chegar ao intestino para serem liberadas ali, porque eles serão absorvidos ali, a exemplo dos probióticos, né? Então, todo medicamento é feito com esse estudo. Tem um estudo que diz o que é que vai envolver esse medicamento para ele ser eficaz, para ter um tratamento eficaz. E isso é feito baseado num tempo de esvaziamento gástrico. Perfeito. Manu. A gente tá ali. A gente tem historicamente o esvaziamento gástrico, me corrija se eu estiver errada, mas de meia hora a 4 horas, a média de 2 horas. Vai certo? Depender do que você comeu. Do que você comer. Então, líquidos ali meia hora, uma coisa mais gordurosa 4 horas, mas uma média de 2 horas. A gente tá falando de um esvaziamento gástrico que mudou agora para todo mundo, porque todo mundo toma esse tipo de remédio. Agora você tem 8 horas, 10 horas. Trancado ali. Acabou. Aquele medicamento está ali, naquele ambiente que você tomou. Manu! E agora? O que é que acontece com as outras doenças que você tem? Com a pessoa que toma medicamento para doença crônica, depressão. Você sabe que a gente falando disso, vão meter o pau na gente. Porque o pessoal quer fazer, quer ter resultado, né? E o argumento sempre é esse, mas funcionou com fulano de tal. Eu sempre pergunto, por quanto tempo? Eu tô te perguntando isso, Dolfo, porque eu quero entender se as pessoas estão atentas, se existe essa discussão, entendeu? Não. Porque de onde eu tô, eu não sei se existe. Não estão. Pelo menos eu não vejo, tá? Até porque quando eu dou aula sobre isso, eu tenho um curso de revisão em conceitos sobre obesidade e emagrecimento, que tem uma parte que é só sobre isso. É muito surpreendente, porque assim, ó, o que acontece? A proposta de você fazer uma ação como o GLP-1, que é o que essas drogas em geral fazem, ela tem um lado interessante, porque você vai promover uma saciedade, até uma náusea. Só que isso é um efeito colateral de uma droga que foi desenhada para diabetes. Porque, na verdade, o GLP-1 estimula a liberação de insulina. A maior causa de obesidade e síndrome metabólica é excesso e resistência à insulina. Então, como é que eu entro com a droga que vai aumentar a liberação de insulina? Primeiro questionamento. Eu e o Dr. Marcelo Cardoso, a gente teve uma longa conversa sobre isso outro dia, porque ele me perguntou, eu falei, Marcelão, é isso mesmo, você tá certo. Aí ele falou, então como é que usam isso? Aí eu falei para ele isso, né, que infelizmente o pessoal tá olhando para um efeito, que é um para-efeito, e tomando ele como um efeito protagonista, que vai gerar uma série de problemas. Porque esse tempo mais prolongado das vísceras menos móveis, né? Isso faz com que você tenha um ressecamento maior daquele bolo, inclusive muitas vezes você vai ter uma certa obstipação. Certo. Às vezes muito importante. E eu não vou nem comentar aqui para tentar solucionar isso, pessoal da Orlistat, porque realmente aí, por favor, a gente tá tão alegre que eu não vou chegar nisso, mas assim, você promove uma saciedade aumentada, muito aumentada, até uma certa náusea, e aquilo ali vai fazer o paciente comer menos. Comendo menos, ele vai perder peso. São 2 conceitos errados. Primeiro conceito errado de emagrecer porque comeu menos. Também aí isso é tema para outro dia, Manu, porque aí é horas conversando. E o outro conceito é de que perder peso é emagrecer. Sim. Então o que eu vejo hoje? A gente está cheio de pacientes sarcopênicos relativos. Então, eles estão com pouca massa muscular. Quando a gente faz a bioimpedância de terceira geração, que a gente usa hoje, é uma bioimpedância que é um nível diferente do que o pessoal tem em comum, já é uma coisa bem mais avançada, a gente pega a sarcopenia direto, relativa, não é absoluta. Qual é o fator de longevidade mais importante, mais falado hoje em dia? Manutenção da massa muscular. Qual é o fator de saúde metabólica mais importante hoje em dia? Manutenção da massa muscular. Então, peraí, gente, tem uma coisa errada. Não é só porque eu sou chato, eu sei que eu sou chato, mas não é só por isso. E aí vem a cereja do bolo. Beleza. Tratou, né? 1 ano tomando. Você vai tirar. Porque essa ideia cretina de que a obesidade é uma doença crônica, você vai tomar aquilo o resto da vida, eu não vou nem comentar isso, tá? Sinceramente, isso aí realmente é difícil para mim até ouvir, quanto mais comentar. Você vai tirar.
E quando você tirar? Que essa fome voltar? Eu te digo, são ferramentas? Usar, por exemplo, uma injeçãozinha e uma anfetamina, são ferramentas sim. Sim, sim. Tem paciente que a gente usa? Tem. Pacientes fortemente compulsivos, então, a gente usa sim, eu uso, eu prescrevo, sim. Só que o princípio é diferente. A gente usa aquilo como um coadjuvante para favorecer o paciente conseguir fazer as seleções alimentares mais corretas, tanto que as doses que a gente trabalha são menores. À medida que ele consegue fazer seleções alimentares mais corretas, ele começa a mudar a prática alimentar dele. E quando eu vou tirar a medicação depois, que é bem mais cedo do que em geral se faz, ele já está com uma forma de alimentação diferente, onde o volume já não vai ser mais tão importante. Porque aí vem um detalhe, Manu, quando o pessoal se alimenta com o que a gente brinca hoje chamando de comida de verdade, não tem muito como você hiperalimentar. Sim. E se você faz as seleções corretas, dificilmente você vai ter problemas com resistência insulínica e síndrome metabólica, que é o que leva à obesidade, né? Então é isso. Eu vejo o seguinte, nós temos ferramentas fantásticas, porque essas drogas são fantásticas, claro que são, sensacionais, sim. Só que precisam ser usadas com um bom senso bem maior. E não pode ser dessa forma igual para todo mundo, né, Manu? E não pode, eu acho aí que tem uma coisa assim, não podia ser sem prescrição médica. Óbvio, entendeu? Isso aí, Ave Maria, isso aí me dá agonia. É uma droga que não, assim, não deveria estar, porque interfere com muitas coisas. E a paciente não sabe. E quando você tem uma droga que não precisa de prescrição médica para comprar, é natural que você ache que ela é inofensiva. Perfeito. Porque está sendo colocado dessa forma. É a informação que você recebe. Olha, essa aqui não precisa. Né? Então, isso é uma falha grave. Perfeito. É uma falha grave. Tinha que, assim, é uma droga que mexe com tudo e as pessoas estão tratando como se não mexesse com nada. Né? Mano, mexe com tudo e mexe com coisas que nosso grau de domínio ainda é pequeno. A nova agora que trabalha com GLP-1 e com GIP, pior ainda. Porque se a gente já tem entendimento meio limitado da incretina ou GLP-1, a outra incretina ou GIP, nosso entendimento é menor ainda. Então, assim, eu não acho sábio a gente apostar as fichas nisso de uma forma indiscriminada. Sim. Certo? Nós temos que continuar estudando e buscando. A cada tempo se encontra mais efeitos negativos do uso prolongado desse tipo de droga. Ah, é? Infelizmente. Então, o ideal é que a gente pense em usos mais curtos. Vamos usar? Claro. Tem pacientes que se beneficiam? Muitos. Eu não estou dizendo que não. Sim. Tá? Mas tem que ser feito com mais bom senso, mais cuidado, até porque nós não sabemos ainda todas as possíveis consequências de um uso um pouco mais longo. Para essa mais nova, pior ainda. Então o que eu falo, já chegou paciente para mim perguntando, né, o que eu achava. Eu falo, olha, eu acho que se funcionar bem vai ser ótimo. Eu sempre sou otimista. Só que eu vou prescrever para os meus pacientes agora? Não. Por quê? Porque eu não tenho segurança para fazer isso. Se fosse uma bobagemzinha, mas não é. Pra você ter uma ideia, essa ação sobre GLP-1, GIP, que a gente discute muito quando a gente está falando sobre microbiota intestinal, numa pós-graduação que eu dou com os parceiros lá de São Paulo sobre intestino e microbiota, ela está meio que no campo da novidade. Então, assim, olha só, e a gente já está dando uma molécula análoga que ao invés de durar algumas frações de segundo como é natural, dura uma semana. Entendi. E eu quero fazer isso e não quero que tenha nenhum problema. Pessoal, vamos sair do romance um pouquinho, porque normalmente não é assim que acontece. Torço para que seja bom. Mas acho, inclusive, que mesmo sendo bom, o princípio da abordagem tem que ser revisto. Sim. Sabe? Porque tirar totalmente o esforço nunca deu certo. Nunca é isso. E isso é para tudo. E aí eu trago aqui de volta, que a gente falou mais cedo, da paciente que chega no consultório e que em tratamentos hormonais, tratamentos de saúde, a paciente é no mínimo 70% do tratamento. Perfeito. Então, se a paciente não tiver disposta a encarar o processo,
o máximo ali que vai acontecer ela vai ter, dependendo do médico que ela tiver, ela vai ter uma série de soluções mecânicas que vão resolver uma coisa ali sem o esforço dela. E depois, quando eu acabar aquilo ali, é a tragédia anunciada, porque volta tudo, não tem jeito, sem esforço não tem forma de funcionar. Não tem mérito. Não tem, entendeu? Então, assim, é que nem dinheiro roubado que acaba rápido, sabe assim? Não é seu? Não é seu, então a pessoa inconscientemente já quer se livrar do negócio, assim. É verdade, né? Pelo é verdade. menos, assim. É perfeito, é isso mesmo. Mas, então a gente precisa elevar a consciência, sabe, assim, dos médicos, das pacientes. Eu acho que a gente pode ficar aqui conversando uma semana, né? Fácil. Sem parar sobre os assuntos, porque a sua postura diante da prática clínica é uma postura muito verdadeira e muito crua, que é difícil de encontrar. Né? É difícil de encontrar. Então, assim, eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui, dividido comigo e com todo mundo que está aqui assistindo, essas verdades que às vezes machucam um pouquinho, né? Preocupam um pouquinho, mas que são muito necessárias para que a gente possa se responsabilizar das nossas escolhas. Né? E saber o que a gente está fazendo, os caminhos que a gente está escolhendo, resolver. Né? Às vezes aqui tem uma pessoa que está aqui assistindo, mas eu estou tomando. Tudo bem. É uma mensagem para que você vá no seu médico, converse um pouco, se conscientize de que isso não é para sempre, de que você vai ter que, em algum momento, fazer esse movimento de esforço para fazer uma mudança que seja real mesmo, né? Então, eu acho que essa é uma mensagem importante que a gente deixa aqui hoje através do Dr. Adolfo. Muito, muito obrigado. A gente vai ter que fazer vários outros. Mas é porque ótimo. Eu fiquei agora na cabeça com o negócio dessa conversa da obesidade. A gente vai ter que fazer um só para falar sobre isso. Eu tô aqui para jogo. Viu? Muito obrigado. Eu te agradeço, muito obrigado. Como falei, é sempre a oportunidade de tanto estar com você quanto falar sobre esse tema. Agradeço a todos vocês que assistiram aqui esse tempo. Eu nem vi quanto tempo passou, que passou tão rápido, não deu nem para ver. Muito obrigado. E espero não ter ofendido ninguém. Mas essas conversas geram amores e ódios, entendeu? É normal. E tô aqui sempre pronto e disposto, tá bom? É só me chamar. Muito obrigado. Obrigada. Então, até o próximo podcast Implantes Hormonais e mais.